Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui vai ser para reagir, sobre um vídeo do Padre José Augusto. Um vídeo que tem circulado, que o Padre José Augusto fala algumas coisas e o que ele fala é interpretado por pessoas que eu acredito que não seja católica e por alguns católicos como sendo contrários à doutrina da Igreja Católica. Eu queria que você pudesse ficar nesse vídeo até o final para que possamos refletir, meditar sobre esses pontos que o Padre José Augusto coloca e que eu acredito que vale a pena ser falado sobre eles, exatamente por conta das dúvidas que podem surgir e que surgiram, e também por conta da circulação desse vídeo. Esse vídeo circulou em alguns canais que não são católicos, canais protestantes, e que têm anunciado principalmente o tema, alguns chegando a dizer que o Padre José Augusto pode ser até excomungado por falar essas coisas. Então eu vou colocar o vídeo aqui para você ver uma parte, depois eu coloco uma outra parte quando eu explicar o que o Padre José Augusto fala. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Vou repetir o que está na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Ao chegarmos lá, iremos prestar contas dos nossos atos, bons ou maus, cometidos neste corpo. Você está pronto? Porque Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele me ama, Ele é tudo. Mas e aí, você vai largar essa bebida ou não vai? Você vai largar esse adultério ou não vai? Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Você precisa largar esse pecado. O adúltero precisa parar de adulterar. O beberrão precisa parar de beber. O ladrão precisa parar de ser ladrão. O corrupto precisa parar de ser corrupto. O fofoqueiro precisa parar de ser fofoqueiro. O que eu estou falando aqui é para você pensar. Quando acabar essa missa, vai embora para casa pensando. Agora, crie vergonha na cara. Mude de vida. Porque no dia que você e eu morrermos, aí agora nós iremos prestar contas a Deus de uma vida santa ou não que nós levamos. É isso que nós vamos levar. Então, como você pode ver aí, a primeira fala do Padre José Augusto, que eu deixei aqui para a gente meditar um pouco sobre elas, vem mostrar duas coisas. A questão do julgamento, e também vem mostrar a questão de algumas obras, que o Padre José Augusto vai ali enumerar como sendo pecados. Mas vamos partir de onde ele inicia a reflexão. Ele vai dizer que na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, eu vou ler aqui, ipsis litteris, ou seja, do jeito que está escrito, para a gente poder começar de onde ele começou. Vai dizer assim: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que merece, o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, Padre José Augusto vai nos lembrar, ou lembrar a igreja, ali onde ele celebrava aquela missa, que cada um de nós iremos comparecer
diante do tribunal de Cristo. Eu não sei por que isso escandaliza algumas pessoas. Porque nós rezamos todos os domingos o credo. E no credo vai dizer que Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos, né? Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vai dizer que Jesus subiu aos céus e nós esperamos o seu retorno, de onde ele virá, do céu de onde virá, para julgar os vivos e os mortos. Isso é rezado todos os domingos, é uma profissão de fé. Nós cremos nesse retorno de Cristo como justo juiz. Mas vamos ver aí o que é que também fala o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, o versículo 10. Vamos ver. Ele vai dizer assim: por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Então São Paulo afirma que nós teremos que nos mostrarmos, que comparecermos diante do tribunal de Deus. Jesus, no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, né? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 30, ou melhor, capítulo 25, versículo 31. Veja o que vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Continua nosso Senhor Jesus Cristo, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei Jesus Cristo, dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então, Jesus se sentará para julgar, conforme diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ou melhor, capítulo 5, carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo... segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, voltando aqui para São Mateus, a gente vê que todos nós nos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ele vai separar as ovelhas dos cabritos, os justos dos injustos. E como é que ele fará essa separação? De acordo com o que, como diz Padre José Augusto, de acordo com o que nós praticamos no nosso corpo. Não o corpo, necessariamente não é o corpo físico, mas preparamos na nossa natureza humana enquanto estávamos aqui, né? Toda a nossa natureza. E aí agimos segundo a natureza humana decaída, né? Ou seja, depois do pecado original. A natureza envolvida pela concupiscência. Ele vai dizer: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me visitastes, enfermo e também me nu e me vestistes, estava na prisão e me visitastes. Os justos lhe perguntarão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o Senhor: em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, mais necessitado, foi a mim mesmo que o fizestes. Ou seja, cada um de nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. E quem nos julgará? Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 679, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 679, vai dizer quem tem o direito de julgar. Catecismo da Igreja Católica 679. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertencem a Ele enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu este direito de julgar por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. São João, capítulo 5, versículo 22. Então, Jesus tem o poder de julgar, de nos julgar. E de nos julgar segundo o quê? Segundo as nossas obras. Segundo as nossas obras. E como Ele nos julga segundo as nossas obras, são, como é que eu posso dizer, o padre José Augusto, ele coloca diante de nós uma lista de pecados, mas essas listas de pecados elas não são ocultas, elas não são escondidas. A Bíblia revela isso, a Bíblia relata isso para nós. O que é que diz, por exemplo, a carta de São Paulo aos Gálatas? Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticam não entrarão no reino de Deus. Então, na primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, São Paulo vai mostrar novamente os pecados que nos impedirá de entrarmos na vida eterna. Acaso, veja, 1 Coríntios 6, 9, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganem, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os defamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. E aqui deixa-se claro a lista de quem não herdará o reino dos céus. E não é somente São Paulo que vai falar dessa lista. Jesus falou, no julgamento: tudo que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que fizerdes. Tudo que for obras de misericórdia espirituais. E tudo que tu não fizerdes ou rejeitares fazer, serás também julgados. E ali são a negação da assistência, da graça ao próximo. E São João, no Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, também vai dar uma lista de pessoas que ficarão fora do reino dos céus.
ele vai dizer quem são eles, né? Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui nós podemos ver claramente que o julgamento acontecerá, e nós cremos, isso é fé da igreja, como também seremos julgados de acordo com as nossas obras. De acordo com as nossas obras. E veja outra coisa interessante, e aqui é a mais interessante que ele fala, é essa segunda coisa que o padre José Augusto fala. Vamos ver aí o que é que ele diz. Mas não se engane, meus irmãos, vou falar mais uma vez, olha, cuidado com essas celebrações de missa de corpo presente, de 7º dia e de 30º dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem. Porque a missa acontece sim, a intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração, tudo bonitinho, olha, corretamente. Não tem aquela expressão hoje, politicamente correto? Tudo corretinho. Missa de corpo presente, de 7º dia, de 30º dia. O padre foi lá até e fez a encomendação do corpo, mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora ele está no céu. Então, como você pôde ver na segunda fala do padre José Augusto, e que para mim é a mais importante de todas elas, porque aqui ele alerta de forma... ele faz uma exortação para o cuidado com essa falsa misericórdia, ou esse pensamento de que não importa o que você anda fazendo ou o que você fez, o que importa é que você será salvo no final das contas. Mas veja, ele vai dizer, cuidado, ele diz, já disse e repito, e vou alertar, cuidado com as missas de 7º dia e as missas de 30º dia. Prestem atenção ao que eu vou dizer aqui, que o padre José Augusto não colocou lá, mas ele não colocou porque ele estava falando para católicos. Veja, o padre José Augusto não falou da eficácia dos sacramentais. Os sacramentais têm uma eficácia em si mesmo. Eles transmitem a graça de Deus, certo? Eles são como que um fio condutor que transmite a graça de Deus de forma efetiva, forma direta. Porém, as pessoas acham que os sacramentais ou as bênçãos são mágicos. Basta fazer e tudo acontece. Por exemplo, existe uma promessa de Nossa Senhora do Carmo de que aquele que estiver usando o escapulário, ele será visitado por Nossa Senhora na última hora, no último instante. E que quem usa um escapulário não se perderá jamais. Só que algumas pessoas podem começar a fazer do escapulário um amuleto, achando que é o escapulário pelo escapulário. Mas não é. É se revestir do escapulário, né? E viver segundo aquilo que pede a devoção de Nossa Senhora do Carmo, principalmente a respeito do escapulário. Mas vamos lá. Ele vai falar que cuidado com essas missas aí de corpo presente, de 7º dia, de missas também de 30º dia, que o padre joga água sobre o corpo da pessoa, a recomendação do corpo, da alma, e ao jogar água, às vezes o padre diz que está no céu.
Ele diz, cuidado, porque levou uma vida toda errada e como é que agora está nos céus. Veja, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 392, veja aí, parágrafo 392 do Catecismo, vai falar de alguém que jamais poderá ser perdoado por Deus. Jamais. E não é por causa de Deus que é incapaz ou exista uma deficiência na misericórdia divina. Não. É porque, de fato, essa pessoa não poderá mais se salvar, nem ser salva, nem ser perdoada, por causa da sua escolha, da escolha que ela fez. Veja, parágrafo 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos, né? Satanás e os seus demônios. Esta queda consiste na opção, veja, a opção livre, porque ele foi criado livre. Todos nós fomos criados livres. Na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram, não é que Deus os abandonou, é que rejeitaram de forma radical e de forma irrevogável a Deus e o seu reino. E ele vai dizer, temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, ditas a nossos primeiros pais. E vós sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio, diz Jesus, pai da mentira. Jesus assim testifica. Aí vai ser dito o seguinte, é o caráter irrevogável da sua opção livre, sua opção livre e irrevogável, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. E aqui o catecismo conclui dizendo, não existe arrependimento para eles depois da queda, depois que foram precipitados dos céus para o inferno, como não existe para os homens depois da morte. E é por isso que o padre José Augusto vai dizer, falando da lista de pecado, quem é ladrão, deixe de roubar, quem é homicida, deixe de matar, de praticar homicídio, quem é adúltero, deixe de adulterar, quem vive, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, não é a pessoa homoafetiva, mas quem vive as práticas homoafetivas. Cuidado com quem pratica a homoafetividade, né? As práticas homoafetivas. Ele vai dizer, deixe essa vida. Por quê? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, né, no parágrafo 2357 do Catecismo, é um pecado contra a castidade, vai dizer o seguinte, o Catecismo, e aqui eu quero deixar muito claro, eu estou falando para católicos. Se você não é católico, você não é obrigado a seguir o que eu estou falando aqui, certo? Vai dizer assim, a homoafetividade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homoafetividade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese, ou seja, o seu início, né? Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Então a igreja não tem conhecimento de como surge isso no ser humano. Apoiando-se nas Sagradas Escrituras e apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações, né, que apresenta as práticas homoafetivas como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos homoafetivos são intrinsecamente desordenados. É uma desordem da natureza sexual. São contrários à lei natural. Isso aqui é o que diz o Catecismo da Igreja Católica.
fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementariedade efetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, para nós católicos, podem ser aprovados. E ele vai continuar dizendo: um número não negligenciável de homens e mulheres apresentam tendências homoafetivas profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. É uma provação. Como é a pessoa que tem uma inclinação para o adultério, por exemplo. Devem ser acolhidos com respeito e compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Aí alguém pode dizer, mas existe uma discriminação justa? Veja, dentro da Igreja Católica, uma pessoa que pratica a homoafetividade não pode comungar, não pode receber a Eucaristia. E quando a Igreja diz, você não pode receber a Eucaristia, dentro daquele âmbito espiritual e moral que a Igreja ensina, é uma discriminação justa. Você não pode. Não é discriminando a pessoa, mas é discriminar ali a prática. Olha, você não pode. Se você estiver praticando isso, você não pode comungar. Você será acolhido com respeito e compaixão e muita delicadeza. Porém, você não pode comungar. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, católicas, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. E aqui vem o mais lindo que a Igreja pastoralmente aconselha. As pessoas homoafetivas são chamadas à castidade, ao celibato, a viver castamente, mesmo que seja um peso, mas veja o que vai ser dito agora. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, essas pessoas podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, está aqui, né? Então, porém, o padre foi categórico, o padre José Augusto. Ele disse, olha, se não deixarem tais práticas, não vai ter água benta, né? E eu não estou falando aqui só da homoafetividade, estou falando de todos os pecados. Adultério, fornicação, idolatria, feitiçaria, cobiça e outras e outras e outras. Ele vai dizer que se não deixarmos, não é uma água depois de morto que vai nos salvar. Pois ele diz, não existe arrependimento para os demônios depois da queda, como não existe arrependimento para os homens depois da morte. Então ninguém pode dizer, fulano lá está nos céus, está no céu, né? Não tem como dizermos isso. Veja o que é dito no parágrafo 679 do Catecismo, na segunda parte. Ora, o Filho do Homem não veio para julgar, mas para salvar. Como assim, Denis? Você acha que ele não veio para julgar, mas ele veio e vai julgar, e agora está dizendo que ele não vem julgar? Veja, quando o Catecismo fala, e também a Bíblia fala que ele não veio para julgar, está dizendo que ele não veio para condenar as pessoas. Essa palavra julgamento denota condenação. Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E por quê? Por quê? Por que foi que o padre José Augusto estava dizendo que as pessoas
prestarão contas do que fizeram. Porque veja o que diz o Catecismo, dando continuidade, 679. Né? Eu vou retomar aqui. O Filho do Homem não veio para julgar, mas para salvar, e para dar a vida que está nele. Aí agora vem a parte mais interessante. É pela recusa da graça nesta vida, isso que o padre José Augusto estava denunciando, que cada um já se julga a si mesmo. Cada um já se julga. Recebe de acordo com suas obras, por isso ele falava das obras da carne. E pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o espírito de amor. E aí ele conclui no parágrafo 682 do Catecismo. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações. Por isso nem eu nem você podemos julgar ninguém. E retribuirá a cada um segundo as suas obras, segundo tiver acolhido ou rejeitado a graça divina. Então, meus amados irmãos, a fala do padre José Augusto não é algo que esteja alheio, que esteja separado da fé da igreja. É a fé da igreja, ipsis litteris, do jeitinho que está lá nas Sagradas Escrituras, né? Do jeitinho que está nas Sagradas Escrituras, do jeitinho que está no Catecismo da Igreja Católica, da mesma forma que está no Código de Direito Canônico da Igreja. Está aí, clara como a luz do sol. Porém, as pessoas se escandalizam, principalmente protestantes, por não conhecer a doutrina da Igreja. Então, fica aqui a minha reflexão sobre essa fala do padre José Augusto e eu espero ajudar as pessoas a compreender melhor aquilo que ele estava querendo dizer. Deus abençoe você, dá uma curtida no vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com teus irmãos. Amém.